Muito bem, senhores, vamos à nossa 11ª aula, onde entraremos nos conteúdos dos circuitos hidráulicos, certo? Então, nós estamos na 11ª aula de automação hidráulica e hoje falaremos de circuito em série e paralelo. Bem, o objetivo geral é apresentar justamente esses circuitos em série e em paralelo, bem como o dimensionamento destes. Certo? E o conteúdo é o circuito em série e o circuito em paralelo. Então, a nossa bibliografia principal é a do professor engenheiro Gustavo Antifialho, certo? E nós estamos no capítulo 7. Ok? Então, vamos lá. Então, o circuito em série, se vocês percebem aí nessa figura que eu coloquei, vocês veem que temos 3 atuadores, do qual a entrada de um atuador está na saída do atuador passado, certo? Então, nós temos aqui a entrada 1, certo? P1 do atuador, e a saída do atuador está para a entrada P2. A saída de P2 está para a entrada P3, certo? E a gente vai entender quais são os fatores que se dão aqui nesse sistema em série, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo do livro para que a gente possa conversar, e eu fiz outro exemplo no FluidSim, para que a gente possa entender. Então, suponha que o esquema da figura 7.1, essa figura aqui, seja utilizado para erguer uma carga e admitindo o curso, certo? Então, o que isso quer dizer? Esse curso do pistão aqui é 30 centímetros. Com o R, 2 para 1. Ou seja, o R é a relação da área do pistão com a área do cilindro. Então, a relação de AP sobre AC. Certo? Então, é essa relação aqui. Muito importante que vocês saibam disso. Do qual o diâmetro primitivo é 8 centímetros, ou seja, o diâmetro primitivo, ó, vai eu com a parte de engrenagem. O diâmetro do pistão é 8 centímetros e a força total é 9.000 newtons. Então, calcule a vazão, a pressão e a potência de uma bomba, para que a carga seja erguida em 10 segundos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, 9.000 corresponde a toda essa carga do sistema do circuito em série. Logo, cada uma dessas forças aqui vão ter 3.000 newtons, certo? Que totaliza 9.000. A área do pistão 1 é dado pela área do círculo, certo? Do qual π sobre 4 é igual a 8 ao quadrado, que dá 50 centímetros quadrados. A relação da área do pistão com a área do cilindro é igual a 2, logo, a área do cilindro é 25 centímetros quadrados, que equivale a 2 vezes, que equivale a metade da área do pistão, certo? Então, até aí tudo bem, já encontramos a força, a área do pistão 1 e a área do cilindro 1. Sendo que essa área do cilindro 1, ela tem que ser igual à área do pistão 2, certo? Então, aí é que está o pulo do gato da questão. A área do cilindro 1 tem que ser igual à área do pistão 2, para que a velocidade de cada um seja igual. Ou seja, para que eles levantem com a mesma velocidade. Caso não seja, você vai ter velocidades, pressões e vazões diferentes. Certo? Então, a gente está entendendo aqui que é um circuito em série do qual eles vão levantar ao mesmo tempo, acionar ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho o volume do óleo, né? Então, o volume é igual à área vezes a altura. A altura é justamente o comprimento da haste do pistão, que é 30 centímetros. E a área do pistão 1 é igual a 50 centímetros quadrados. Logo, o volume vai ser 1,5 litros. O volume 2 é metade do volume 1. E o volume 3 é metade do volume 2, que o volume 2 é metade do volume 1. Logo, o volume 3 é 1/4 do volume 1. Por que metade? Por que 1/4? Porque R é 2 para 1. E a gente tem que lembrar aqui o seguinte, que a área do pistão 2 tem que ser igual à área do cilindro 1. Assim como a área do pistão 3 tem que ser igual à área do cilindro 3. Certo? Essa área aqui, ó, AC3. Tem que ser igual a AP. AC2 tem que ser igual a AP3. Certo? Logo, AC3 vai ser metade de AP3. Certo? Então, nós temos aqui a vazão necessária. Então,
A vazão vai ser o somatório de todos esses volumes pelo tempo de 10 segundos, que foi o estipulado no projeto. Então, nós temos uma vazão de 16 litros por minuto. Essa vazão vai ser a vazão do motor, certo? Desculpa, do motor não, da bomba, né? Vai ser a vazão mínima da bomba. Mínima da bomba. Logo, a área P2 é 25 e a área do P3, do pistão 3, é 12,5. Com isso, nós temos que a pressão da bomba ela tem que ser maior do que a força sobre a área dos 3 pistões. Certo? Então, nós temos força, 3.000 newton, vezes 1 sobre a área do pistão 1, mais a área do pistão 2, mais a área do pistão 3. Logo, nós temos aqui uma pressão mínima de 42 bar. Então, a bomba ela tem que ter uma pressão mínima de 42 bar e uma vazão mínima de 16 litros por minuto. Pronto, a gente já dimensionou essa bomba. Certo? E qual será a potência? Considerando o rendimento de 80%, então nós temos aqui que a potência é igual à vazão vezes a pressão, dividido por 600 vezes esse rendimento. Logo, nós temos que dimensionar uma bomba de potência mínima de 1,4 kW. Indo lá naquela tabela que a gente viu nas aulas passadas de bomba, a gente percebe que a bomba que será utilizada vai ser com a pressão de 50 bar, com uma vazão de 19,4 litros por minuto e uma potência de 1,86 kW. Então, ela está superdimensionada, ok, para a condição passada. Certo? Legal, né? Então, vamos aqui no FluidSim, certo? E no FluidSim, eu desenvolvi um projeto aqui utilizando justamente essa disposição dos atuadores em série. Eu vou colocar aqui para funcionar, para que vocês tenham uma noção. Vocês veem que eles têm a mesma velocidade, 0,009, certo? E eles sobem com a mesma velocidade, a mesma posição de cada um, certo? Todos ao mesmo tempo. Então, vamos entender aqui. Então, nesse exemplo que eu fiz, eu coloquei uma força de 3.000 newtons, logo é 1.000 para cada uma, certo? E fiz todo aquele cálculo, do qual, deixa eu explicar primeiramente o que vem a ser esses componentes, né? Então, eu tenho aqui o meu suprimento hidráulico, certo? Eu coloquei um filtro nesse suprimento hidráulico, aqui pode ser visto como uma bomba também, certo? Aqui também pode ser visto como uma bomba. Certo? Então, você vê aqui, ó, então você tem uma bomba aqui, e aqui é a unidade de bomba, né, que é a representação. Certo? Daqui eu coloquei uma válvula de pressão, caso eu tenha sobrepressão na rede, mas eu nem precisaria. Por quê? Porque a minha válvula de centro, ela é tandem. Então, não necessita que eu tenha um sistema pressurizado, uma válvula de pressão. Mas eu coloquei aqui só para que vocês tenham uma noção. Aqui eu coloquei um cooler, um resfriador, e um tanque, certo? Na parte da válvula direcional, ela é acionada e retorno por botoeira, certo? Do qual ela é uma 4-3 vias. Nesses pontos aqui eu coloquei sensores de vazão e sensores de pressão. Vazão, pressão, vazão, pressão, vazão, pressão, para que a gente possa entender mais ou menos o que a gente está disposto a fazer. Então, a partir daqueles cálculos lá, a gente consegue calcular que ele tem um L, ou seja, o tamanho da haste dele é 30 centímetros, certo? E o diâmetro, ele vai ter a área, vai ser igual ao diâmetro do exercício passado que a gente acabou de ver. Tem uma área do pistão de 50 e uma área do cilindro de 25, que R vai ser igual a 2:1. Certo? Então, eu fiz com essa disposição, suportando uma força de 1.000 newtons. Então, cada um vai ser igual, nesse caso aqui, ó, ele vai ter uma área de 25, como é 2:1, de 12. E aqui, de 12, como é 2:1, de 6,26. Certo? Todas com uma força de 1.000 newtons cada um. Então, fazendo esses cálculos aqui,
chegamos a uma conclusão que a pressão que deve ser escolhida é mais ou menos 14 bar. Eu coloquei aqui 15. E a vazão, ela deu mais ou menos 16 litros por minuto. Eu coloquei 20, certo? Coloquei um pouco a mais, porque a gente tem perda de carga na linha e também deve mais perdas, né? Então, a gente sempre coloca, superdimensiona nesse fator, nesse quesito, né? Certo? Aqui é simplesmente o máximo, a pressão máxima que passa por esse sistema, a rotação, certo? O que a gente está precisando no momento é isso. Então, botando agora para simular, apertando no botão aqui, ó, ele está acionando o sistema. Então, você percebe que a vazão, ela diminui, certo? Ela começa com 12,8, 1,4, 0,67, 0,34. Então, você tem, assim como a pressão, ela aumenta. Então, no circuito em série, você tem a diminuição da vazão e o aumento da pressão. Isso pode ser muito bem entendido se a gente pegar lá aquela questão novamente, ó, e ver, ó, por exemplo, a pressão não é força sobre área, então a pressão do primeiro é 3.000 dividido por 50, do segundo 3.000 por 25, do terceiro 3.000 por 12,5. Logo, P3 vai ser maior que P2, que vai ser maior que P1. E na vazão, a gente também pode fazer esse cálculo, né? Então, como a velocidade é constante e a área do P1 é 50, a área do P2 é 25 e do P3 é 12,5, logo a vazão de 1 é maior que a vazão de 2, que é maior que a vazão de 3. Então, a gente consegue constatar isso fazendo o projeto do fluido sim. Então, eu tenho a vazão de 1, que é 12,8, vazão de 2, que é 1,4, e vazão de 3, que é 0,67, terminando 0,34, certo? Que elas são metades, né? Uma das outras. Por quê? Porque a relação da área do pistão com a área do cilindro é de 2 para 1, certo? Assim como de 2 para 1 é também a relação da pressão. Então, você tem uma pressão aqui que começa mais ou menos 5, aqui nos cálculos não deu isso, deu 2, na outra deu 4, mas aqui está dando mais ou menos 7, e na terceira deu 8, e aí está dando 8 também. Deixa eu só retornar aqui, certo? Eu estou retornando o sistema. Pronto. Então, quando a gente vê aqui, ó, dá 7,86, mas no cálculo deu 4, aqui deu 8, e aqui dá 2, mas aqui ele deu 5,93, certo? Então, eu trouxe aqui para que a gente entenda que você tem um aumento da pressão e uma diminuição da vazão. Questão de prova, questão de concurso, certo? Quando o sistema é em série. Vamos agora para o sistema em paralelo. Então, no sistema em paralelo, a gente vê que a entrada de alimentação do pistão, ela está na mesma linha, ó. Então ela é em paralelo, ela entra ao mesmo tempo, certo? E sai ao mesmo tempo. Então é mais fácil da gente calcular, né? Então, ó, suponha que no esquema da figura 7.5, essa figura aqui, seja utilizado para erguer uma carga e admitindo um pulso de 30 centímetros, um R de 2 para 1 e um diâmetro do pistão 4 centímetros. Aqui já não importa mais. Por quê? Porque os pistões, eles são iguais, certo? Então, essa relação de 2 para 1 não conta mais como uma relação do AC1 com o AP2, ou com o AC2 com o AP3, certo? Vai ser dito que eles têm o mesmo diâmetro, porque eles estão em paralelo. Com uma força de 9.000 newtons, então 3.000, 3.000 e 3.000, certo? Logo, nós temos 3.000 newtons aqui, e o diâmetro do pistão 1 é igual ao do 2, que é igual ao do 3, logo é 4 centímetros. Então, a pressão da bomba vai ser justamente o somatório desses componentes. Na verdade, não é um somatório, né? Então, a gente pode pegar a pressão de um, vai ser a pressão de trabalho de todos, porque eles estão em paralelo. Então, a força, que é 3.000, dividido pela área, que você pega a área de 1. Então, nós temos mais ou menos 24 bar, certo? E esse 24 bar vai ser a pressão no pistão 1, no pistão 2 e no pistão 3, certo? Logo, a minha bomba, quando eu for selecionar, ela tem que ter, no mínimo, 24 bar de pressão.
Os volumes dos autuadores. Os volumes também são iguais. Logo, a área do pistão vezes L. Então, volume de 1 é igual a 2 igual a 3, logo, ele tem 0,4 litros. Se os volumes são iguais, logo a vazão é igual. Fazendo o somatório da vazão dividido pelo tempo, vai dar 7,2. Então, a gente já sabe que a nossa bomba ela vai ter que ter, no mínimo, 24 bar e 7,2 litros por minuto de vazão. Certo? No mínimo do mínimo, se a gente for pensar que não está havendo perdas, né? Mas sempre há perdas. Daí a potência absorvida, né, considerando o rendimento de 80%, vai ser 0,4 kW. Então, o sistema que foi escolhido foi uma pressão de 50 bar, que fornece 7,1 litros por minuto, certo? Eu achei aqui que está pouco. Na verdade, eu escolheria uma um pouco maior, mas tudo bem. E absorve uma potência de 1,31 kW, né? Muito acima de 0,4. Então, vamos entender isso aqui, né? Então, aqui nós temos um circuito em paralelo, certo? Então, igual lá da questão, né? Cada uma com 3.000, certo? E cada uma com um diâmetro, com uma área de 12,57. Está igual lá. 12,7. Certo? Então, eu posso até aumentar aqui para deixar igual. 12,57. É 12,7. Desculpe. Vou comentar aqui. Quarenta ponto dois e 40,2. Então, 7,25, 12,7 dividido por 2 vai dar 6,35. Vamos só aumentar aqui um pouquinho, para a gente deixar o mais parecido possível. 12,35. Então, dá 28,4. 6,35. 6,35. Certo. Então, ó, a partir do momento que eu boto para funcionar aqui, então, também foi colocado os manômetros e os sensores de vazão, bem como o sistema igual ao sistema passado. Então, ó, colocando aqui para funcionar, você vê que a velocidade é constante, a pressão é constante e a vazão também é constante. Certo? Então, você tem, diferentemente do circuito em série, o circuito em paralelo, você tem a pressão de 1 é igual à pressão de 2, que é igual à pressão de 3, e a vazão de 1 é igual à vazão de 2, que é igual à vazão de 3. Certo? Isso pode ser constatado por quê? Primeiro, porque as áreas são iguais. Se pressão é força sobre área, eu tenho a mesma força e eu tenho a mesma área de pistão, logo a pressão de 1 é igual à pressão de 2, que é igual à pressão de 3. Certo? E como os volumes são iguais, se eu tenho volume igual a uma velocidade igual, ou seja, uma velocidade constante, eu tenho a área e a velocidade. E como eu tenho uma haste também constante, 30 centímetros cada uma, logo a minha vazão para cada um desses componentes serão constantes também. Certo? Vazão de 1 é igual a vazão de 2, que é igual a vazão de 3. Conforme evidenciado na nossa simulação. Certo? As pressões iguais, certo? Calculando aqui, nós temos aqui uma pressão de 24 bar. Aqui está dando 23,75, então muito próximo, né? E a vazão, nós temos 0,4, 7,2, vai dar 2 alguma coisa, né? Então, aqui difere um pouco dos nossos cálculos de vazão. Vai ficar 0,93. É 1, né? Daí, a nossa bomba vai ter mais ou menos uma pressão de 25 com uma vazão de 10, que foi escolhida aqui. Então, ela atende aos cálculos solicitados na questão passada.
Certo, pessoal? Então, era isso que eu estava querendo mostrar para os senhores, quanto ao início das nossas aulas de circuitos. Lembrando que agora, as nossas aulas de circuitos vão ser relacionadas com circuitos hidráulicos e pneumáticos, porque a gente vai começar a fazer métodos de circuitos complexos, que serve tanto para os circuitos pneumáticos, quanto para os circuitos hidráulicos. São os métodos cascatas, e entre outros lá, métodos que a gente vai falar um pouco mais na frente.